Bom dia, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Shavua Tov, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é: dá para evitar o inevitável? Como a própria palavra fala, inevitável, então não dá para evitar. Aqui, a foto que eu encontrei por inteligência artificial combinada com inteligência natural é uma pessoa que está caindo e que praticamente está definido já que ela vai cair. Né? Essa história de inevitável muitas vezes está ligado com cair. A gente vê que no fundo está ligado uma coisa com a outra. A gente está no projeto de Kutei Sirot, de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Esse é o volume 24 dos discursos, dos livros dos discursos do Rebbe. Essa é para Shakitese, essa é a quarta Sirá. Então, em princípio, como era de se esperar e não é contra o óbvio, sim, se começa mal, é quase inevitável terminar mal. Como diz o ditado popular, pau que nasce torto nunca se endireita. Em compensação, pelo lado positivo, um bom começo determina que vai terminar tudo bem. E mais ainda. Então, baseado nessa paraxá, que é no livro do Varim, o versículo, capítulo 25, que fala que Yeriv ben Anashim, que vai ter uma briga, Riv, né, é traduzido como briga, uma luta entre pessoas, Bindigshu ela mishpat, e vai chegar até um julgamento, e vão ser julgados, Shefatum, Vestiu etat tzadik, Vershiu etat arashá, e vai declarar certo quem está certo e declarar errado quem está errado. Então, isso aqui que é o que vai trazer essa perplexidade e a pergunta por que está redundante, por que fala definir que está certo quem está certo, definir que está errado quem está errado. Bin Hakot Arashá, e vai ser açoitado aquele que é o perverso, o culpado, o que está errado, etc. e tal. Então, a pergunta que o Urash explica tudo que precisa entender, isso é uma coisa que antecede na Sirá, no discurso do Rebbe, que ele volta à questão que o Urash explica tudo que precisa entender no sentido literal da Torá. Por outro lado, o que não precisa entender, porque já está claro no Humash, na Torá, o Urash não explica. E tem a outra possibilidade, que é quando precisa explicar, mas ele não sabe, ele diz, não sei. E dessa vez, em relação a essa questão que tem palavras a mais, né, que vai declarar certo quem está certo, etc., o Urash não explica. Então é estranho que o Urash não explique nada na nossa paraxá quando fala que declara certo quem está certo e errado quem está errado. Essa é a questão principal que o Rebbe vai explicar. Em princípio, são palavras extras. Isso é evidente sozinho, que quem estiver certo vai ser declarado certo e o contrário. Porque o Urash não explica. As palavras sobre quem está errado, pelo menos antecipam o que falar depois, que o culpado será açoitado, será punido. Quer dizer, se tiver a briga e definirem quem está errado, e ele merece essa punição, então ele será açoitado. Mas isso é muito forçado, porque pela sentença, né, que ele vai ser açoitado, já se entende que ele era culpado, por isso que teve essa punição. Então, por que tem que falar que quem está errado vai ser declarado errado? Isso vai ficar evidente pela consequência da pessoa ser declarada punível por açoite. E por que teriam a frase sobre quem está certo, se não está antecipando nada das consequências que vai ter com ele, como é em relação ao perverso, aquele que está errado? E também não dá para falar
que serve para deixar implícito outras proibições através dessa. Porque é só aqui que tem essa novidade. No Sifri, explica que está falando sobre quem está certo para que ele não seja punido. Primeiro precisa procurar o mérito e depois julgar a pessoa. Mas Rashi pensa assim, por isso que ele não explicou, né, que a pessoa que está certa vai ser declarada certa e a que está errada, errada. O Rashi deveria deixar isso claro. Além do que, são duas pessoas diferentes. Então não é que primeiro vai procurar o mérito nessa pessoa, e se não encontrou o mérito, então vai declarar o culpado e errado. Não. Então, se uma pessoa que está certa, quer declarar certa, e uma pessoa, outra pessoa, quer declarar errada se ela está errada. Então não é um processo do qual se vê primeiro o que está certo, para depois definir que está errado. Mas ainda, pela Guemará, estão falando de testemunhas falsas, na Guemará, quando fala sobre esse caso, que declararam culpado quem era inocente, e depois disso vieram outras testemunhas e inocentaram os que estavam certos, que eles não eram para ser declarados culpados. E aí passa a culpar os errados, que são os testemunhos. As testemunhas que eram falsas, que tentaram punir e declarar culpado quem estava certo. Então agora mudou. Quem estava certo passa a ser certo, porque é isso que era o certo, e quem estava errado, né, que tentou incriminar quem estava certo, passa a ser o errado, que são as testemunhas falsas. Então estes merecem ser açoitados. Mas é impossível que seja isso, que está tão claro assim para o Rashi que não precisa explicar, porque teve que entender isso tudo através da Guemará. Em princípio, o Rashi não precisa explicar, porque já explicou no começo do verso. Agora a gente vai começar a entender. O Rashi, quando fala que Heriv, que vai ter uma briga, o Rashi fala Sofam Niot Nigashim Elamishpat. Quando tiver uma briga, o Rashi fala, é inevitável que cheguem até o julgamento. Quer dizer, depois da briga, é inevitável chegar até o julgamento. Não tem como chegar na paz sozinho. E o Rashi traz a questão, a história do Lot. O que levou Lot a se separar do Tzadik? A briga. Então, a briga leva ao inevitável, que é a separação ou chegar até o julgamento. Mas o que tem de ruim ir para o julgamento, que é o caso que o Rashi está apontando como inevitável? Afinal de contas, no julgamento vai ter paz entre eles. Além disso, a fonte do Rashi é o próprio Sifri. E lá ele diz que a briga não traz a paz e causa, sim, a punição do açoite. Mas Rashi muda, em vez de falar da punição, fala sobre chegar no julgamento. A gente vai entender que, no fundo, o Rashi quer explicar também a expressão briga, que é uma expressão fora do contexto aqui. A gente vê em diversos lugares que a discussão entre duas pessoas, tem discussão e tem briga. A discussão, um debate caloroso entre duas pessoas, que é levada na frente de um juiz, é chamada de davar. É uma disputa entre pessoas. Em vários lugares do Humash, da Torá. Em Shemot, por exemplo, no capítulo 18, Parashat Yitro, que fala que lahem davar ba elai veshafatiti. Que quando tiver uma disputa, eles venham até mim e eu vou julgá-los. Benish o venreeu, entre uma pessoa e seu amigo, etc, etc. Depois tem também em Mishpatim, Mibal Dvarim Igash Alehem. Qualquer pessoa que tem uma questão legal pode contatá-los. E briga geralmente é quando não vão para julgamento. Como tem em Bereshit, justamente na Parashat Lech Lecha, que fala sobre Lot, Vayiriv ben roei mikne Avram, o ben roei mikne Lot.
e teve briga de fato, uma luta, não é só uma discussão, entre os pastores do Avram na época, com os pastores do Lot. Em Bereshit, Ravav, no 26, fala na história em Toldot, Varivuro Eigrar Imroei Yitzhak, que os pastores do Avimelech lutaram, disputaram, brigaram com os pastores do Yitzhak. Tem depois também Bereshit Lamed Aleph 31, provavelmente em Vayetze, com o Yaakov e o Lavan. Vayechar Yaakov Vairev Belavan, e ele brigou com Lavan. Em princípio, aqui também deveria ser Davar, que é essa disputa que tem, que não chega até uma briga mais efetiva. Tanto é que Onkelos, o tradutor para o aramaico, ele traduz como julgamento, que é din, né? Que é uma sentença, e não como nas outras vezes que ele traduz a briga, que é uriv. Então aqui o Onkelos também entende como sendo algo ligado ao julgamento e não a briga de verdade. Por isso Rashi explica que briga aqui leva ao julgamento, de acordo com o que o próprio Onkelos traduz. É um tipo de discussão que não chega à paz, nem mesmo com o julgamento. Geralmente, quando tem uma discussão que não é uma briga de verdade, uma luta, ou as pessoas resolvem sozinhas, ou o tribunal encontra uma conciliação entre as partes, ou o tribunal decide que um lado tem razão, mas, de qualquer forma, também chegará na paz, pois não tem briga já em princípio, desde o começo. E não eles não estão implicando um com o outro e eles estão interessados em chegar na paz. Mas quando tem briga, já desde o começo, e a discussão vira luta, né, um racha, então é impossível chegar na paz, é inevitável não chegar na paz. O tribunal então definirá quem tem razão e quem não tem, mas não terá paz. Terminando, por isso Rashi traz a história do Lot, pois a briga lá não foi entre ele e Abraão, entre Lot e Abraão. Foi entre os pastores de Lot com os pastores de Abraão Tzadik. Porque Abraão e Lot eram como irmãos, mas tiveram que separar por causa da briga entre os pastores dos dois. Mas entre eles não, no máximo tinha uma discussão, uma disputa. Agora entendemos. Se começou como briga, já desde o começo, já estava o pau todo, já estava a coisa virada, né? O jogo já estava jogado, nem com julgamento resolve. É inevitável não chegar na paz. Quem é o certo ficará assim, e quem estava errado continuará culpado. Por isso que é Beitzdiku et Tzadik, Veirshio et Arashá. Já está definindo na própria expressão, na linguagem, o Tzadik continuará Tzadik, o Rashá continuará Rashá. Quem estava errado continuará culpado. O objetivo do julgamento será só confirmar o que já se sabia. Será verificado que, no fundo, a briga foi por conta de quem estava errado. Ele que puxou, e a pessoa acabou se deixando levar. Mas é o errado, desde o começo ele continua errado, e ele que puxa, tenta envolver o Tzadik numa disputa, numa briga, num racha. E o Tzadik estava certo desde o começo. Que a gente já sabe que desde o começo do mundo, Hashem já trouxe o espírito de Mashiach para chegar no final, que agora também, ligando o começo com o final, vai ter a redenção completa com Mashiach Tzidkeinu, já agora para todos nós. E aí o Tzadik vai ser comprovado como Tzadik desde o começo. Shabbat Shalom, Mashiach Anal, boas notícias para todos nós.